Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa série, antes da gente começar a falar especificamente sobre a mecânica de motos, é preciso entender o seguinte, que além dos diversos modelos de motos que existem no mercado, eles se dividem também em categorias. São muitas as categorias que se tem hoje no mercado brasileiro. Eu não vou falar sobre todas elas, falarei só sobre as principais aqui. Eu selecionei 11 categorias que eu considero as mais comuns e aí será sobre elas que nós estaremos falando, tá certo? Nós vamos falar sobre as principais definições e também as características de cada uma. Esse conteúdo é importante porque antes de iniciar a desmontagem de uma motocicleta, nós precisamos entender como que ela é constituída, qual que é a sua formação a nível de chassi, carenagens e tudo mais. E boa parte dessas informações nós vamos encontrar na hora que analisar qual que é a categoria da motocicleta, correto? Então nós vamos iniciar aqui agora. Eu vou falar primeiro sobre a categoria que são os ciclomotores. Essa é a menor categoria de todas as motocicletas. Ela envolve motocicletas aí de baixas cilindradas, tá? Cilindradas aí de 50 cilindradas até 50 cilindradas e que tenha uma velocidade final de até 50 km por hora. Existe uma resolução no CONTRAN que discrimina certinho os itens necessários para se enquadrar um veículo na categoria de ciclomotor. Algumas das principais características são a potência do motor, como eu acabei de falar, que ela tem que ter no máximo 50 cilindradas, o seu limite de velocidade, que seria a velocidade final, de até 50 km por hora, e ela precisa ser tocada por um motor propulsor, tá? Então, neste exemplo aqui, nós estamos vendo aqui algumas cinquentinhas, para quem conhece aí, quem possuiu ou possui cinquentinha, nós lembramos aí que no ano de 2010 aqui no Brasil, foi quando disseminou a grande maioria das cinquentinhas aqui no Brasil. Havia naquela época um acordo aí, uma informação, não sei direito como é que funcionou, mas esses veículos eles poderiam transitar normalmente aí sem a necessidade de habilitação e nem do licenciamento, né? Do pacote de impostos de licenciamento. Acabou que isso daí popularizou bastante. Nós temos muita cinquentinha ainda rodando por conta disso. Depois de um tempo a lei foi revogada, né? Passaram a exigir capacete, a habilitação, que nesse caso é a ACC, né? A autorização para conduzir ciclomotores, e também passaram a cobrar os impostos aí de licenciamento. Isso aí acabou diminuindo bastante as vendas de cinquentinha. Hoje não é tão viável você possuir uma cinquentinha, mas se você tem, vale a pena legalizar para estar rodando aí. É um veículo muito bom também, econômico, bem ágil para ser usado aí na locomoção pela cidade, tá? Aqui eu trouxe a imagem também de uma bicicleta motorizada, que hoje já enquadra também, não todas, mas se ela tiver, a grosso modo de se dizer, se ela tiver uma manopla de acelerador em que você consegue aumentar a velocidade, você consegue dosar a velocidade do veículo de maneira manual, ela já enquadra como um veículo ciclomotor também e passa a ser exigido pela lei todas as políticas aí que relacionadas à questão da lei de trânsito, tá? Então a gente tem ali alguns exemplos de cinquentinhas, que são os ciclomotores mais comuns que nós temos. Antes de entrar na próxima categoria, eu queria mostrar aqui um outro modelo de ciclomotor, que ele já se parece um pouco mais com uma motocicleta. O condutor ali ele já consegue pilotar esse ciclomotor na posição montado, que é uma das características do ciclomotor, é justamente o fato de você pilotar sentado, né? Assim como as motonetas e as scooters, que estaremos falando mais para frente. Mas ela pode vir também nesta configuração, um pouco mais semelhante aí com a motocicleta, onde o condutor consegue pilotar ela montado. Enquadra também como ciclomotor por conta das características de potência aí cilindrada e potência do motor, tá bom? Então a próxima categoria aí que nós vamos falar são as cub ou motonetas. Esse cub aí vem do inglês, quer dizer filhote, né? Então dá a ideia aí de uma moto, um filhote de moto seria a ideia, né? É uma moto pequena.
Geralmente são motocicletas de baixa cilindrada, de 100 até 125 cilindradas, onde o condutor ele vai pilotar também na posição sentado, como no ciclomotor, porém já são veículos que oferecem uma potência um pouco elevada e uma velocidade final também bem avantajada para o tamanho do veículo. Então já se enquadra como motoneta, já é cobrado o imposto tudo certinho conforme o CONTRAN determina. São bastante populares aqui no Brasil. São veículos aí que vêm geralmente com uma configuração de roda um pouquinho menor e que tem nas opções raiada e rodas de liga leve também, e está disponível aí no mercado em vários fabricantes. Neste exemplo aqui eu trouxe ali essa mais com tom de lilás aí é uma Honda Bis 125. A laranja que está ao lado dela seria uma Yamaha Krypton. A azul lá embaixo é uma Sandal Web 100 e a vermelha é uma Dafra Zig de 100 cilindradas também. Lembrando que a Dafra ela possui a Zig na versão 100, que é essa da imagem, e na versão 50 cilindradas, que aí já automaticamente ela enquadra lá como um ciclomotor e não como uma motoneta, tá bom? Não confundam uma motoneta com uma scooter, apesar de serem parecidas, elas possuem configurações diferentes, tanto de pilotagem quanto de mecânica. É a próxima categoria que nós vamos falar. E aqui estão as scooters. Ela é pilotada, como eu citei, na posição sentado, porém com um diferencial. Aqui na motoneta, o condutor ele necessita utilizar os pés durante a pilotagem, uma vez que o freio traseiro e o pedal de câmbio são acionados ali com o pé do condutor. Já na scooter, isso não acontece, porque os freios dela são nas manetes, ela não possui embreagem, tá? E o freio fica na manete e os pés do condutor eles vão ali naquele lastro ali, bem agasalhados naquela carenagem, e não são utilizados durante a pilotagem, já que o câmbio dessa categoria de motocicleta ele não possui marchas, né? É um câmbio direto, você acelera e ela já anda, ela engrena através de um sistema de embreagem centrífuga que nós falaremos mais para frente na parte de mecânica, tá? Então são motocicletas bastante comuns também. Elas vêm geralmente com a configuração de uma roda um pouco menor aí, lembrando as antigas lambretas, por sinal a palavra scooter vem do inglês lambreta também, né? E em alguns modelos elas possuem partida elétrica e pedal, e alguns outros só partida elétrica. Ali eu trouxe como exemplo essa azul, é uma Yamaha Neo. A gente tem a branca que seria uma Honda PCX, a vermelha de baixo também uma Honda LED, e a amarela ela é a scooter da Suzuki, é uma Bugby. Bom, a próxima categoria que nós vamos falar aqui são as street, que vem do inglês rua. Bom, essas motocicletas elas são as mais comuns aqui no Brasil. Lá na Ásia, por exemplo, as scooters e as motonetas imperam o mercado de motocicletas. Aqui no Brasil, o gosto do brasileiro é mais voltado para as street, né? Então, são motocicletas muito comuns, a grande maioria aí que a gente vê rodando são elas. Elas possuem já uma configuração para pilotagem montado, como se fosse assim um cavalo montado mesmo, e não sentado, como na motoneta e na scooter, né? E essa configuração possibilita uma melhor dirigibilidade do veículo, né? Ela está aí disponível com rodas de raio e rodas de liga leve também, e são motocicletas dessa categoria de baixas cilindradas. Quando a gente parte para uma motocicleta de média cilindrada e alta, aí já muda a categoria, embora a aparência, esse formato que nós vemos discutindo, seja muito bem parecido. Então, neste exemplo aqui, eu trouxe ali uma Honda CG 150 Fan, que seria aquela cinza, né? A azul é a Dafra Speed, a amarela é uma Suzuki Yes, a próxima ali é uma Yamaha Factron, YBR Factron, a prata é uma Max da Sandal e essa vermelha aí é uma versão da Shinerai, é uma versão Street da Shinerai. Então, até com um design bastante parecido ali com o da Honda. A próxima categoria que nós vamos falar aqui são as Trail, que vem do inglês trilha, que nada mais é do que uma Street melhorada.
Tanto é que nas versões de rua, aqui das Street, por exemplo, ali a Factor, ela vai trazer praticamente a mesma configuração de mecânica a nível de motor e agregados da Yamaha XTZ, que é essa preta aí que está do lado. Entendeu? Então percebam que cada fabricante, geralmente eles lançam uma Street e uma Trial para atender as duas demandas aí. Exemplo é Honda Titan e Honda Bros, né? CB300 e XRE. Ou nós podemos falar também de motos um pouquinho maiores, como por exemplo, a Yamaha Phaser e a Yamaha Lander. A mecânica é praticamente a mesma, né? Com exceção aí de alguns componentes externos. Mas no geral, a linha, a parte mecânica, ela é muito próxima uma da outra. Então a Trail ela já vem numa configuração um pouco melhor aí, já vem com rodas um pouco maiores para favorecer a própria pilotagem. O curso da suspensão ele foi alongado também para melhorar aí o conforto do condutor. São motocicletas destinadas a uso misto, tanto em ruas pavimentadas quanto em estradas vicinais, estradas de terra, né? Ela é muito comum no meio rural, bastante comum mesmo. O pessoal aí opta por ela por conta das condições de estradas, né? E nesse exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem ali a azul, uma Honda Bros, né? A preta é uma Yamaha XTZ, a próxima e a amarela seria uma STX da Sandal e a branca é uma versão 150 cilindradas da Shinerai, também bastante parecida ali com o design da Honda. Aí um detalhe interessante a ser observado é que as motocicletas trail dificilmente ou praticamente você não vai encontrar elas com rodas de liga leve, onde na versão Street nós temos as rodas raiadas de liga leve, na trail isso praticamente não vai acontecer, uma vez que o enraiamento tem função primordial também no amortecimento da moto. Parte do impacto recebido por uma motocicleta ali na roda é absorvido isso daí na vibração dos raios. E quando se tem uma roda de liga leve, isso aí não acontece. O choque é seco, né? Cabendo ali agora somente a maciez do pneu e o curso da suspensão absorver esse impacto. Então, a roda de liga leve não é indicada, na verdade, para motocicletas trail ou de competição de salto. Então, a próxima categoria que nós temos aí é a Big Trail, ou traduzindo ficaria grande trilha, né? São motocicletas maiores, de porte maior, também destinada a uso misto. São motocicletas mais indicadas para viagens, aí, elas estão bastante presentes também em competições de rally, por conta da sua configuração, são motores potentes, bem mapeados e com um curso de suspensão muito bom aí, além do pacote de drives, né? Então ali no exemplo nós trouxemos a Super Tererê da Yamaha, né? Tem a Africa Twin, que seria da Honda, uma versão também da BMW e da Suzuki, que estão presentes aqui no nosso mercado. A próxima categoria seria as off-road, ou fora de estrada. Bem, como o próprio nome já diz, a motocicleta off-road ela não é homologada para uso em vias públicas. Ela é destinada apenas para uso em ambientes rurais, dentro de fazendas e tudo mais, né? Ela não traz em si componentes como iluminação de indicação, que seriam os piscas, não tem estopa de freio, basicamente ela só tem de componente de iluminação o próprio farol, que seria necessário mesmo em um ambiente rural. Porém, ela não traz nenhum outro componente do conjunto do pacote de iluminação. Então, são motocicletas que já vêm de fábrica com pneus birrados, né? Esses pneus de cravo aí. Elas têm a suspensão bem alongada e apropriada para o terreno, além da configuração de motor e a relação potência do motor, a tração na roda. Então elas vêm com coroa maior para garantir um melhor torque e tudo mais, né? São motocicletas também bastante destinadas a uso em competições, principalmente trilhas e motocross. Claro que requer alguns ajustes, a depender da situação em que ela for submetida, mas ela está bastante presente aí
nas competições também, mesmo os modelos nacionais, certo? Inclusive a Honda aqui do Brasil, ela tem uma pista de motocross lá dentro da unidade de fabricação, onde eles testam cada modelo que sai da linha para corrigir possíveis ajustes e deixar o mais redonda possível para o uso em competições. Além das nacionais, e que inclui também aqui, a gente pode estar dando nesse exemplo, ali a vermelha de cima seria a Honda, a CRF 250, a azul é a Yamaha TTR, tem aquela da Kawasaki também, de 150 cilindradas, e não podemos esquecer das mini motos também que entram nesta categoria, que são motos destinadas aí para uso de crianças e adolescentes. Além das nacionais, nós temos as off-road especiais, que já são motocicletas geralmente importadas e que trazem uma configuração bem mais robusta e adequada para a prática esportiva. Ela já vem com, na grande maioria delas, já são chassi de liga leve de alumínio, a suspensão já é invertida, já é uma outra tecnologia, geralmente com freio a disco nas duas rodas, o seu sistema de suspensão traseira também é modificado, é corrigido, é melhorado, e sem falar na entrega aí de potência por conta do motor, que é totalmente configurado para a prática esportiva. Ela vai estar aí presente em competições de enduro, de motocross, de velocross e tudo mais, de freestyle também, né? E são motocicletas off-road, certo? Além das mini motos também especiais. A próxima categoria aqui que nós vamos falar então são as motos esportivas. Como nós podemos ver no slide, são motocicletas que já vêm com uma aparência bem avantajada, né? Ali toda coberta por carenagens e tudo mais, que garantem uma precisão aerodinâmica muito grande e favorecem, de certa forma, o seu desempenho aí no que diz respeito à velocidade. São motos que foram destinadas especificamente para a prática esportiva, porém, alguns modelos foram homologados para uso na rua, né? Então, são motocicletas que têm ali um posicionamento melhor para a pilotagem do piloto, né? Então, ele pilota um pouquinho mais deitado para garantir isso aí, que a velocidade, o raio de ataque ali contra o ar seja o máximo possível. E, porém, deixando a desejar um pouco para o garupa, né? Elas são bastante desconfortáveis, não tem quase nada ali que ofereça para o garupa, que não é a finalidade deste modelo. Essas motocicletas, como eu disse, alguns modelos foram homologados para uso na rua. A exemplo ali dessa laranja que nós estamos vendo é uma Honda CBR, ela é praticamente a mesma aparência das motos que competem no moto velocidade, né? Para a qual elas são destinadas. A próxima categoria seria então as nakeds ou nu, vindo do inglês nu, que nada mais é do que uma motocicleta esportiva sem as carenagens, né? Elas já são fabricadas dessa forma propositalmente para que o motor e o conjunto ali de força fique exposto. Isso aí agrada ao gosto de bastante consumidores que querem possuir uma motocicleta em que de primeira vista assim já se tenha uma noção vamos dizer assim, da monstruosidade, da capacidade de potência da moto quando se vê simplesmente pelo tamanho do motor, tá certo? Então são motocicletas que estão abertas ao público, elas têm também as mesmas configurações de uma motocicleta esportiva, porém sem carenagens aí à disposição. Bom, a próxima categoria que nós vamos tratar aqui são as custom, ou do inglês modificadas, né? Essas são motocicletas que trazem um diferencial aí na sua aparência. Elas têm geralmente essa inclinação no sentido da frente para trás aqui, a inclinação para a traseira, que garante uma posição de pilotagem bastante confortável, tá? O condutor ele fica com o braço um pouco mais erguido ali, as pernas também, os pedais ali de comando dos pedais, elas ficam mais inclinados para frente, o que garante que a perna do condutor fique mais estirada para frente, mais relaxada. Os assentos são bem largos, bem a espuma grossa, assim, bem confortável mesmo, tanto para o condutor quanto para o garupa, né? São motocicletas que trazem aí essa aparência bastante característica, né? E muitos detalhes em cromado aí para garantir um embelezamento ainda maior da motocicleta, né? A categoria Custom, por incrível que pareça, ela não está relacionada à potência da motocicleta. Nós vemos motocicletas Custom de pequenas cilindradas até grandes,
como no exemplo aqui que eu trouxe, a gente está vendo ali um modelo custom da Suzuki, que é a Intruder, essa primeira aí, um detalhe aí da cor vinho, né? É uma motocicleta que tem ainda na versão 125 cilindradas e já é com essa pegada custom bem legal aí também, acessível ao público. A laranja, quem não se lembra da tradicional Dafra Kansas, que tem uma pegada também bastante interessante com relação à categoria custom, ela é praticamente dentro do padrão, poderia se dizer, né? E é uma motocicleta de baixa cilindrada. Tem essa outra preta aí embaixo à esquerda, que é uma Honda 150, também custom. Essa motocicleta ela não veio para o Brasil, mas à primeira vista aqui, olhando assim para o motor, a gente vê que a mecânica dela se assemelha bastante com a mecânica da CG 150, né? Talvez não tenha muita coisa diferente aí, porém em uma carroceria custom aí, uma aparência bem interessante. Eu tenho certeza que seja uma moto muito boa. E é claro, a gente não podia deixar de homenagear aqui o pessoal da Harley Davidson, né? Que é referência em motocicletas custom. Tá aí um modelo de alta cilindrada, né? Não se pode falar em custom sem lembrar do pessoal da Harley Davidson, que realmente é o que é a referência maior que nós temos de motocicletas dessa categoria. Bom, a próxima e última categoria que eu separei aqui são as Touring, ou do inglês Entourage, né? São motocicletas bem semelhantes com a Custom, só que com uma característica ainda mais relevante para longas viagens, como o próprio nome diz, né? Então são motocicletas que elas trazem um grau de conforto fora do comum, são motocicletas que garantem aí longas viagens, longas e duradouras viagens com o máximo de conforto possível. Praticamente tudo que se imaginar tem uma motocicleta dessa. São motocicletas aí que possuem altas potências, né? Motores com câmbio automático, equipados com marcha ré, inclusive. Então são motocicletas aí, a gente vê ali que tem o para-brisa, é uma série de detalhes aí que a deixam com essa pegada realmente diferenciada, né? Muito indicada para quem faz longas viagens. São motocicletas grandes, traz muito conforto para o condutor e também para o garupa. E é assim que nós fechamos a nossa última categoria aqui de motocicletas, são as mais comuns. Estou deixando aí essa imagem do que seria, se não a primeira, mas uma das primeiras motocicletas já fabricadas no mundo, né? Para que nós possamos dar uma olhada nela e avaliar o quanto que a motocicleta evoluiu no passar do tempo, né? Essa motocicleta aí foi lançada por um alemão e ela deve estar aí no museu aí sendo exposta, mostrando quanto que nós conseguimos evoluir no passar do tempo e que ainda vai evoluir daqui para frente, tá certo? Então eu agradeço a cada um de vocês que assistiu a esse nosso vídeo, tá? Aqui nós falamos das categorias das motocicletas e mais para frente estaremos entrando aí de fato agora na parte mecânica. Nós vamos retalhar a motocicleta para poder mostrar parte por parte aí, bem no passo a passo para vocês como é que funciona o mecanismo de uma motocicleta e a partir daí, quem sabe você que é proprietário de uma motocicleta possa olhar com uma visão diferente para o seu veículo e de repente identificar algum problema e antecipar a sua manutenção antes mesmo de ter um prejuízo financeiro maior, certo? Então, forte abraço, fica aí e aguardo vocês no próximo vídeo.